Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Projeto Provérbios, que a graça e a prosperidade de Deus seja lançada sobre a sua vida. E hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre responsabilidades. Vivemos num mundo onde todas as pessoas elas buscam fugir de responsabilidades. As pessoas não querem isso. As pessoas querem simplesmente aquilo que é mais fácil, aquilo que não tem que ter pressão. Responsabilidades é pressão. Hoje, onde eu moro, é responsabilidade morar aqui. É muita responsabilidade. Então eu quero. O carro que eu ando é muita responsabilidade. As coisas, as empresas que eu tenho é muita responsabilidade. Muitas pessoas continuam trabalhando de CLT, muitas pessoas continuam trabalhando para os outros, por mais que ganhem bem ou não ganhem bem, por conta do medo de assumir responsabilidades. E hoje eu quero que fazer. Hoje eu quero que você saia dessa aula querendo amar a responsabilidade, querendo ter muita responsabilidade todos os dias. Eu não gosto de ficar sem nenhum tipo de responsabilidade muito grande. Exemplo, se hoje eu estou muito tranquilo, eu estou de boa, eu não tenho nenhuma conta grande para pagar, eu não tenho nenhum problema para resolver, eu fico doente. Eu tenho que achar alguma coisa para eu fazer, eu tenho que achar alguma coisa para que eu possa ter uma responsabilidade maior. Me dá um exemplo, Wilson. Exemplo, se hoje eu estou com a minha vida financeira estável, eu não tenho nenhuma dívida, tá tudo bem. Eu vou arrumar uma dívida para mim. Eu vou arrumar uma responsabilidade grande para que eu possa estar em evolução, que eu possa correr atrás para conseguir pagar aquilo, para conseguir arcar com aquela responsabilidade. As pessoas de hoje em dia, os homens, principalmente os homens de hoje em dia, as mulheres elas são mais inteligentes, mas os homens eles fogem de responsabilidade. Eles não querem mais. Não é à toa que hoje nós temos pessoas no mundo que se intitulam como cavalo, como bode, como cabrito, como isso, como aquilo, porque elas querem fugir da responsabilidade de um casamento. Elas querem fugir. Vou colocar aqui, ó. Casamento, família, dinheiro, Vou colocar evolução, já vou te explicar o porquê. As pessoas querem fugir de responsabilidades como um casamento. As pessoas querem fugir de uma responsabilidade de criar uma família. As pessoas querem sumir, as pessoas querem fugir de uma responsabilidade em relação ao dinheiro. As pessoas querem fugir da responsabilidade de evoluir. Wilson, como assim? Sim, a partir do momento que eu estagno, a partir do momento que eu fico parado, eu estou deixando a responsabilidade de evolução de lado. Lembra o princípio da evolução espiritual? Se você não arcar com a responsabilidade do princípio da evolução espiritual, você não vai conseguir chegar onde você quer em relação a propósito, identidade, entre outras coisas. Você não pode fugir dessa responsabilidade de evoluir. Wilson, explica mais. Você já vai gostar demais desse conteúdo, olha só. Eu preciso evoluir no meu corpo, eu tô meio barrigudinho, eu ganhei 12 quilos, gente. Eu tô abrindo a minha casa e tô abrindo os meus segredos para vocês. Eu, depois de casado, eu engordei 12 quilos. Nós vamos fazer 9 meses de casado agora esse mês. E eu engordei 12 quilos. E eu olhei e falei, cara, como é que eu deixei isso acontecer? Não posso. Quando eu olhei e me deparei que teve o dia da revolta, que eu vou explicar para vocês também, eu falei, cara, eu não posso ficar com isso. Então agora eu vou assumir a responsabilidade de evoluir o meu corpo, de sacrificar a alimentação, de sacrificar alguns prazeres para conseguir evoluir o meu corpo e voltar ao corpo que eu tinha antes. Eu assumi essa responsabilidade, eu assumi essa responsabilidade de uma maneira onde eu falei, cara, eu não posso ficar assim, eu tenho que fazer isso. Da mesma maneira, você aqui no dinheiro. Você tem que assumir responsabilidade de sair da casa do seu pai, de sair da casa da sua mãe, pagar o seu próprio aluguel, começar a sua própria família, o seu casamento. Muitas pessoas não querem ter festa de casamento, porque é uma responsabilidade muito grande você fazer uma festa de casamento. Eu, no meu caso, eu tive que ter, era o sonho da minha esposa, era o sonho da princesa do papai, ter a festa de casamento. Fomos lá, gastamos uma nota, mas eu assumi aquela responsabilidade. Eu falei, é o teu sonho? Então vamos. Se é o teu sonho, a gente vai resolver, a gente vai para cima. E foi isso que aconteceu. Eu assumi a responsabilidade de arcar com uma festa de casamento. Depois a gente foi para a Europa passar a lua de mel. Eu arquei com aquela responsabilidade.
Eu arquei com a responsabilidade da família. Então hoje eu cuido da minha esposa. Eu não adultero. Eu não minto para minha esposa. Eu não traio a minha esposa. E é uma responsabilidade também você ter respeito com a sua cônjuge, com o seu cônjuge no casamento, para você não quebrar com a sua família, para você não perder a sua família. Você tem que ter responsabilidades. Se eu não tenho responsabilidade de pagar a conta da casa hoje, como é que fica? Vira uma bola de neve, dívida atrás de dívida e acabou. Eu tenho que ter responsabilidade comigo mesmo, com a minha família, com o meu casamento, com o dinheiro, evolução. Evolução em relação a corpo, alma e espírito, tá? Vou colocar aqui, ó. Se você não tiver responsabilidade com o seu corpo, você vai entrar em obesidade. Nada contra os gordinhos. Eu sou contra a obesidade, que faz mal para a saúde. Se você não cuidar, ter responsabilidade com a sua alma, a sua psique, você vai simplesmente estar em queda emocional, queda psicológica. Os teus traumas vão te dominar, as suas crenças vão te dominar. Se você não tiver uma responsabilidade em relação a evoluir em espírito, você nunca vai ter intimidade com Deus. Wilson, mas isso aqui é fácil, evoluir em espírito, ter responsabilidade com Deus, é só orar? Não. O mundo em si manda distrações para você toda hora. E você se distraindo, você esquece de crescer nisso aqui. Você esquece de crescer nisso aqui. Você esquece de crescer nisso aqui. As distrações é o maior meio. Eu vou escrever aqui. A distração é o maior meio de acabar com a sua responsabilidade. Wilson, como assim? Escrever responsabilidade de novo ficou muito feio. Wilson, como assim a distração é o maior meio de acabar com a minha responsabilidade? Eu vou te falar. Quando a distração vem, eu vou contar o Wilson, vou falar o Wilson. Eu já tive muitas distrações na minha vida. E às vezes distrações que me custaram muito alto. A distração veio e eu acabei não sendo responsável em relação a uma reunião que eu tive. Eu acabei não sendo responsável a fazer aquilo que a minha esposa falou para eu fazer, que era a minha responsabilidade. Eu acabei perdendo dinheiro por conta da falta de responsabilidade. De não entregar tal coisa para o cliente no dia, porque eu pensei, vou deixar para a última hora, e depois veio a distração. Vocês não entendem que o mundo em si ele vai estar todo dia querendo te destruir, querendo fazer com que a sua vida seja cada vez pior, fazer com que a vida ria da sua cara. Se você não ter responsabilidade, se você não começar a cumprir com as suas obrigações, você vai morrer. Wilson, qual o benefício de uma pessoa responsável? Uma pessoa que sempre tem resultados bons. Uma pessoa que sempre vai. Responsabilidade no horário, por exemplo, de uma reunião. As pessoas vão ver que você é pontual, ela não vai mais chegar atrasada. Responsabilidade no casamento. A sua esposa vai ver que você é responsável e ela vai cumprir com as responsabilidades dela. Responsabilidade com o dinheiro. Qual que é o resultado de ter responsabilidade com o dinheiro? Não ter dívida. Você vai pagar sua dívida certinho, você vai ter sua reserva de emergência, você vai correr atrás das coisas, você vai ter aqui, através do dinheiro, capacidade geradora de riqueza ativa para conseguir produzir mais. Wilson, qual que é a responsabilidade do casamento? Cumprir com as obrigações do casamento. Efésios 5, para o homem amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Para a mulher, Provérbios 31, ser auxiliadora do homem. Então, a gente não pode deixar a responsabilidade, eu estou falando sério. Eu já cheguei a arcar com aluguéis muito alto para mim. Mas eu fui lá e todo mês estava lá o dinheiro. Por quê? Porque eu assumi aquela responsabilidade. Quando eu comprei o meu carro, eu assumi a responsabilidade de todo mês estar pagando aquilo. Quando eu comprei algumas coisas, eu assumi a responsabilidade. E muitas vezes a responsabilidade
ela vem... Eu vou falar aqui porque nós estamos num projeto espiritual, tá? O projeto Provérbios é um projeto espiritual, então eu vou te entregar algo que eu não ia entregar, mas eu vou entregar agora. Responsabilidade mais fé. Wilson, como assim responsabilidade mais fé? Várias vezes você vai assumir responsabilidade, exemplo de comprar um apartamento, pela fé. Mas você não tem condição. Mas deixa eu te dizer, quando você assume essa responsabilidade e você coloca isso dentro de você, você começa a colocar pressão na sua consciência e ela é obrigada a ir atrás para pagar a conta. Eu já assumi muitas dívidas na minha vida pela fé e eu nunca deixei atrasar nenhuma. As dívidas que não foram com fé, eu atrasei. Mas as dívidas que eu fiz lá com fé e direcionamento com Deus, que está lá em Provérbios 3,5, com certeza eu arquei com todas elas. Então eu quero que você entenda que responsabilidade é o que faz o homem ser homem, é o que faz a mulher olhar para o homem e falar, cara, esse cara, ele provê, esse cara não falta com, não atrasa as coisas, esse cara é provedor, esse cara é isso, esse cara é pontual, esse cara é romântico, esse cara me trata bem, porque é uma responsabilidade tratar bem a esposa também, tratar a namorada, tratar a família. Eu poderia estar falando sobre uma outra visão, uma outra ótica de responsabilidade, mas eu estou trazendo aquela que é para o seu dia a dia. Arque com responsabilidades. Wilson, mas eu tenho medo de não conseguir. Ei, mas para que medo? Para que medo se quando você cumpre responsabilidades você se torna homem? Lembra 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu? Quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas depois que eu passei a ser homem eu fiz coisa de homem. Menino faz aquilo que quer, homem faz aquilo que precisa ser feito. Homem faz aquilo que precisa ser feito, homem cumpre com as responsabilidades. Menino não tem responsabilidade, menino fica nas custas do pai e da mãe. Eu tenho amigos que moram com os pais. Eu tenho amigos que moram com a mãe, ou só com a mãe, ou só com o pai, ou com os dois, ou com a avó, ou com o tio. E tem 35 anos, amigos não, colegas. Cara, que é isso? Assume a responsabilidade, vai arrumar um trabalho, vai fazer algo diferente. Não dá para ficar do jeito que tá, não. Da mesma maneira você, não dá para você continuar do jeito que você tá. Assuma uma responsabilidade de estudar para conseguir gerar mais riqueza. Assuma uma responsabilidade de ficar 6 meses longe da rede social, 6 meses longe de qualquer pessoa que atrasa a sua vida, para você estudar e depois que você ficou 6 meses estudando, assumindo a responsabilidade com você, com o seu futuro, você conseguir romper na vida. Hoje, eu vou falar na aula da era digital, se você ficar 6 meses estudando sobre o mercado digital, entendendo sobre infoprodutos, sobre SaaS que seja, sobre qualquer tipo de produto da internet. Em 6 meses você vai aprender tráfego pago, você vai aprender a vender, você vai aprender muitas coisas e você vai mudar a sua vida, você vai assumir a responsabilidade com você mesmo que você tem de prosperar. Você tem que assumir a responsabilidade com você mesmo de prosperar. Você não pode continuar da maneira que você está. Você não pode ficar contando moedinha no final do mês. Você não pode ficar contando, olhando para a conta e esperando o salário, o vale no dia 20. Ou pedir para os pais. Não, você não pode ficar desse jeito. Você tem tudo aquilo que você precisa para chegar aonde você quiser. Deus colocou tudo dentro de você. Deus colocou capacidade geradora de riqueza, Deus colocou identidade, Deus colocou propósito. Você só precisa ativar isso. Mas deixa eu te dar um banho de realidade agora, um choque de realidade. Se você não assumir responsabilidade com você mesmo, primeiramente com você, você nunca vai assumir responsabilidade no casamento. Nunca na família, nunca com dinheiro, nunca na evolução corpo, alma e espírito. Você nunca vai fazer isso. Wilson, mas como é que eu assumo a responsabilidade comigo? Se você mora com os pais, saindo da casa dos pais, começando a assumir as suas próprias responsabilidades. A sua conta de luz, a sua conta de água, a sua conta de internet. Se você não tem um carro, assume a responsabilidade de comprar um carro. Ah, mas eu tenho o nome sujo, então assuma a responsabilidade de pagar suas dívidas primeiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então assuma a responsabilidade de criar formas de ganhar dinheiro. Vendendo, prestando serviço, que não deixe de vender, você está vendendo sua hora. Comece a fazer isso com você. Porque a partir do momento que você assumir a responsabilidade com você, todos esses outros que eu falei aqui, ó, eles vão ser automáticos. Porque um homem com responsabilidade, ele entende quais são as funções dele, quais são as responsabilidades dele. Uma mulher também.
A mulher que não fica dependendo do pai e da mãe, que mora com o pai e com a mãe. A mulher que assume a responsabilidade de ajudar o marido, auxiliar o marido a produzir mais. Se você é casada e você tem lá o seu marido lá que está em casa sem fazer nada, assuma a responsabilidade da auxiliadora, coloca a pressão desse cara, manda ele para fora trabalhar. Ó, amor, eu sei que não tá boas as coisas, mas eu vou orar aqui, vou ficar em casa orando, vai para fora, busca um emprego, faz alguma coisa. Mete pressão. A minha esposa, eu fiquei 3 meses parado por conta de uma perca muito grande que eu tive. Eu entrei num num desconforto muito grande em relação a ficar só deitado na cama 3 meses. Chegou num dia, ela falou, você tá acomodado demais, vai para fora, vai pra rua. E eu fui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A minha esposa cumpriu a responsabilidade, era minha noiva na época, a minha noiva na época cumpriu a responsabilidade de ser auxiliadora naquele momento. Então, eu quero que você saiba que, gente, eu não morava com a minha esposa, tá? Com a minha noiva na época, tá? Eu estava na casa do meu sogro durante 3 meses, eu fiquei lá por conta de uma perca muito grande que eu tive e eu precisava de apoio. Então, eu só deitei com a minha esposa e dormi depois do casamento. Só pra vocês ficarem... Assumi a responsabilidade de homem e só fiz sexo depois do casamento. Isso é um negócio muito importante também, tá? Só pra deixar bem dito pra vocês. Então, Provérbios 24:12 e 26:6. Eu vou falar esse Provérbios 24:12 pra você aqui. Não fuja da responsabilidade dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. O que Deus está dizendo aqui? O que Salomão está dizendo aqui? Está dizendo para você, não fuja da responsabilidade. Aquilo que você fez, assuma. Fui eu que fiz. Até porque se você não assumir que a tua vida tá uma porcaria, desculpa a palavra, o que vai acontecer? Aqui Deus está dizendo, aqui Salomão está dizendo, olha só, Deus conhece os pensamentos e o coração de cada um e cada um vai responder com os atos. Então você vai responder pelos seus atos, você vai responder por não ter assumido a responsabilidade da sua vida. E Wilson, o que é responder pelos meus atos? É assumir as consequências. Quando eu não assumo a responsabilidade sobre a minha vida como homem, e quando eu não assumo que a vida que eu tenho é culpa minha, eu vou continuar decaindo, eu vou continuar na vida que eu tô cada vez pior. E a consequência dos atos que eu estou falando aqui é você simplesmente cada dia mais pensar em desistir, pensar em entrar em depressão, crise de pânico, pensar em suicídio, pensar em um monte de situações. Por que existe roubo hoje? Por que existe tráfico de drogas? Por que existe todos esses crimes? Porque as pessoas não querem assumir responsabilidades. A partir do momento que elas querem assumir responsabilidades, elas começam a cuidar de casamento, família, dinheiro, evolução, corpo, alma e espírito. Ah, Wilson, mas roubar uma loja é responsabilidade. Responsabilidade para quê? Para quem? Responsabilidade para fazer o mal, só se for. Mas eu estou falando para pessoas boas, para pessoas sábias aqui. Ah, mas responsabilidade de transportar um caminhão de maconha? Cara, você vai ser pego qualquer hora. Você vai assumir as consequências, porque Deus conhece o que passa no seu coração, o que passa nos seus pensamentos, e você vai assumir essa bronca, você vai assumir as consequências desse ato. Então não é responsabilidade. Responsabilidade. Você assumir responsabilidade é você saber que quando você assume responsabilidades, as consequências dos seus atos sempre vão ser boas. É diferente. Então eu quero que você entenda isso. Provérbios 26:6 diz o seguinte: confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Wilson, qual é essa outra linha que você está falando? Quando eu confio ao tolo a minha responsabilidade, uma responsabilidade é como eu beber veneno ou cortar o meu próprio pé. Por quê, Wilson? Eu quero aqui dentro desse projeto fazer com que você se torne sábio. Porque quando eu confio a responsabilidade para um sábio, tem sucesso. Mas quando eu confio a responsabilidade a um tolo, é pior que eu beber veneno. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que você não tem a sabedoria, a partir do momento que você não tem discernimento, a partir do momento que você não tem pelo menos um nível de consciência bom, você acaba sendo tolo. E qualquer responsabilidade que é entregue na sua mão vai ter o pior resultado possível. Então hoje eu quero que você entenda que você vai sair desse projeto sábio, sabendo muita coisa que você não sabia antes, ou até sabia, mas não praticava. Você vai assumir responsabilidades e vai entender que as responsabilidades te tornam homem. As responsabilidades te tornam mulher. As responsabilidades fazem com que vocês assumam coisas que vocês não assumiriam na vida de vocês. Mas que é necessário, é preciso para que você tenha
uma prosperidade e paz. A partir do momento que eu assumo responsabilidades grandes, eu me torno grande. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade do meu casamento, da minha família, com dinheiro e evolução, eu estou assinando um contrato de prosperidade na minha vida. Você está lá assinando um contrato quando você assume responsabilidades e a prosperidade está assinando embaixo. Eu vou estar contigo. Então, qual é a dinâmica dessa aula, Wilson? Qual vai ser a prática dessa aula? A prática dessa aula é você começar a olhar para a sua vida hoje. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas eu quero que você comece a assumir responsabilidades. Se for para fazer uma dívida de alavancagem, faça. Wilson, o que é dívida de alavancagem? É você fazer uma dívida para alavancar você, para alavancar a sua empresa, para alavancar aquilo que você tem de mais precioso. Não façam dívidas que vão consumistas, que vão só consumir, que você só vai consumir. Faça dívida de alavancagem, que vai sair dinheiro da sua mão, mas é um investimento. Se for para hoje assumir a responsabilidade de fazer um financiamento de 10 mil reais, que esses 10 mil reais seja investido em conhecimento em você. Porque a partir do momento que ele é investido em conhecimento em você, pode ter certeza que esses 10 viram 100 em um dia. Pode ser que não na hora, não no momento, mas um dia vai virar 100 mil. Então pensa comigo, quanto mais você assume responsabilidade de conseguir conhecimento, de extrair conhecimento de tudo que você puder, mais a sua hora fica cara, mais valor você tem. Se eu for contar hoje o valor que eu já investi em conhecimento para mim, eu sou um cara que eu valho milhões em questão de horas, quando for passar esse conhecimento para alguém. Tem pessoas que investem 10, 15 milhões em conhecimento. Imagina qual que é o valor da hora dessa pessoa. É muito alto. E tem pessoas que não compram um livro de 70 reais. Tem pessoas que não compram uma mentoria de 500, de 600, de 800 reais. Então eu quero que você entenda que isso aqui que eu estou te falando, Provérbios 26,6, em relação a nunca dê a responsabilidade a um tolo, eu quero que você saiba. Você entende que a pessoa tola, nem a responsabilidade dá certo na mão dela? Eu quero que você saia daqui sábio. Eu quero que você saia daqui entendendo que responsabilidade é o que você precisa para você prosperar. A partir do momento que você assume responsabilidade com você mesmo, as coisas fluem, as coisas mudam. Então eu quero que você, não sei como está a tua vida, mas se for para fazer uma dívida de alavancagem, faça. Se for para sair da casa dos seus pais, saia. Wilson, mas isso é muito... Ei, vamos lá, vamos acordar. A gente não está aqui para brincadeira. Se for para pedir essa mulher em casamento que você está enrolando há muito tempo, peça. Vai lá no civil, assina o papel, pede a bênção dos pastores e vai morar junto, vai assumir responsabilidade de construir uma família. Wilson, mas por que você já tem tudo? Você já tem tudo antes do casamento, quer dizer que você vai colher mais consequências ruins ainda, porque você não foi responsável a ponto de segurar o homem, né? Esse saco dentro das calças, desculpa a palavra. Muitos homens hoje não assumem a responsabilidade de levar uma mulher para o altar e só querer sexo com ela. E ele acaba depois atrasando a vida financeira dele, a vida emocional, a vida psicológica, não só dele, mas dela também. Passando trauma e crença que ele tem para ela. Vamos assumir, homens não fazem isso, homens são responsáveis. Homens sabem e cumprem com as responsabilidades deles. Eu fiquei 2 anos e pouco sem encostar na minha esposa direito. Eu assumi a responsabilidade de manter a pureza dela para acontecer só depois do casamento, e pode ter certeza, eu colhi uma lua de mel na Europa por conta disso. Foi o presente de Deus pra gente por conta dessa obediência, dessa responsabilidade. Eu tô te dando resultados aqui. Quando eu assumi a compra, o aluguel desse apartamento no início, um aluguel de 8.500 reais. Eu olhei e falei, cara, mas é o desejo da minha esposa de morar frente ao mar. Então eu vou assumir essa responsabilidade por ela. Deus nunca deixou atrasar o aluguel enquanto eu pagava aluguel. Nunca deixou. Meu carro, a mesma coisa no início. Nunca deixou atrasar uma parcela. Então eu quero que você entenda que quando eu assumo responsabilidades, eu também movo a minha fé. Se você assumir a sua responsabilidade hoje de sair de casa, você vai, querendo ou não, movimentar a sua fé, você vai aumentar, você vai trabalhar com a sua fé.
de que acreditando que você pode sim dar certo longe dos seus pais. Até porque quando a gente tem que romper o cordão umbilical uma hora para a gente conseguir construir a nossa vida. Hoje muitos pais estão frustrados porque os filhos estão dentro de casa ainda, mas foi eles que fizeram aquilo com os filhos. Você não tem culpa, mas eu quero que você comece a entender que responsabilidades fazem a diferença na sua vida. E responsabilidades muda e molda o seu futuro. Comece a assumir responsabilidades para que você tenha um casamento, uma família, dinheiro, que você evolua em corpo, alma e espírito. E lembre que a distração é a maior, eu vou colocar inimigo, maior inimigo da responsabilidade. Maior inimiga da responsabilidade. Não se distraia. Não se distraia com vídeos pornográficos, não se distraiam com mulheres, não se distraiam com homens, não se distraiam com autocomparação, não se distraiam com isso, porque isso aqui, a distração, vai acabar com a sua responsabilidade. A partir do momento que você se distrai se comparando com o mundo que você vê na internet, você deixa de assumir a sua responsabilidade de fazer com que a sua vida se torne aquilo que você de alguma maneira está comparando. A partir do momento que você dá mais ênfase para a distração e deixa a responsabilidade de assumir o governo da sua vida, você nunca vai ver aquilo que você está se autocomparando. Para você viver aquilo que você vê na internet, você fala, uau, eu quero viver isso, você vai ter que assumir a responsabilidade da sua vida. Vai ter que assumir o governo da sua vida. Você vai ter que cuidar da sua vida. É isso que eu tenho para falar nessa aula. Então, você percebe que eu não trago muita Bíblia aqui. Mas isso não tem a ver. Eu trago Provérbios 24:12 para te fazer uma comparação. 26:6. Se você é tolo, qualquer responsabilidade que for na sua mão não vai dar certo. É como tomar veneno. 24:12. Não fuja das responsabilidades. Deus sabe aquilo que você faz, Deus sabe aquilo que você pensa, Deus sabe todas as coisas e você vai assumir as consequências dos seus atos, se você não assumir as responsabilidades. E se a sua vida está de uma maneira ruim hoje, é porque você não assumiu responsabilidades. Wilson, mas a minha vida financeira tá boa, emocional tá boa, tá tudo bom. Então, parabéns. Essa aula veio só para reforçar o quanto você tem que continuar desse jeito, assumindo responsabilidades na sua vida. Tá bom? Um beijo no seu coração. Passou um pouquinho aí, era uma aula de 20 minutos, mas eu tenho certeza que essa aula vai fazer muito bem para você e eu espero que você pratique isso aqui. Wilson, como? Assumindo responsabilidades. Olha para a sua vida hoje e começa a ver aonde você pode começar a assumir responsabilidades e começar a colocar isso em prática. Vocês vão ver que quando você começa a assumir responsabilidade, a sua autoestima eleva, a sua confiança eleva, a sua esperança eleva, tudo entra em um nível de consciência muito maior do que você está vivendo hoje, tá bom? Um beijo no seu coração, tamo junto, valeu!